Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo relator, doutor Dimas, funcionários da casa, alunos da FGV, secretário-diretor-geral, representantes do Ministério Público, meu bom dia. Curiosamente, nós temos nessa situação da Câmara do Legislativo de 2014, contra 2014, de Caçapava, uma situação muito parecida com a questão de promissão que me precedeu aqui. Se fosse para até aproveitar mesmo a sustentação oral, doutor Dimas, daria até aproveitar, mas com uma particularidade, remanesceu tão somente nas contas de 2014 de Caçapava a desproporcionalidade do número de cargos efetivos e os cargos em comissão. Então, somente este ponto. E percebemos no volume dos ricos argumentos que o ex-presidente de promissão trouxe, uma certa não concordância com aquilo que ele teve como correto durante o exercício da função. E nós temos, evidentemente, um caso muito parecido aqui. Eu estava há 2 semanas trabalhando quando fui procurado pelo seu Milton Garcês Gandra, o ex-presidente, conhecido em Caçapava como Miltinho, que inclusive está aqui hoje com a gente, muito preocupado com essa situação, porque no relatório de fiscalização foram trazidos fatos, e esses fatos tratados de forma muito estática, sem levar em consideração o contexto em que eles estavam inseridos. Então, o presidente de promissão trouxe todo um contexto histórico da evolução do cenário lá em promissão, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu também em Caçapava. Como dito, uma única falha, desproporcionalidade do número de cargos de provimento em comissão, comparados com o provimento efetivo. Bom, da mesma forma como promissão, Caçapava também vinha sofrendo da fiscalização constantes apontamentos. Então, temos contas de 2009, eu vou evitar citar o número dos TCs, até porque eu já deixei uma cópia do material complementar com todos os senhores. Contas de 2009, julgados regulares, 2010, julgadas regulares, 2011, regulares, 2012, regulares, 2013, regulares, e aí, para surpresa do nosso Miltinho, a julgamento pela irregularidade das contas de 2014. Então, fazendo uma pequena brincadeira, é como se vários irmãos, conclamados pela mãe a fazer o dever de casa, não o feito, só um apanhou aqui, né, nessa situação. Mas, curiosamente, e aí vem a inconformidade do nosso amigo Miltinho, eu vou demonstrar e comprovar, assim como eu fiz juntando esses memoriais aos embargos, que ele era o único que não merecia apanhar. Porque, em que pese a aprovação das contas de todos esses exercícios anteriores, o Miltinho, ao assumir a presidência da Câmara em janeiro de 2014, e até o final desse exercício, fez mais para reverter essa situação da desproporcionalidade de cargos em comissão do que qualquer outro presidente anterior. Então, nós temos aqui, em janeiro de 2014, uma resolução que foi colocada em plenário tratando de uma reestruturação administrativa. Essa resolução foi aprovada em plenário e tratou, não especificamente de número de cargos ou criação, mas sim da definição dessa estrutura organizacional, trazendo atribuições de cada cargo, a implementação da controladoria interna, também atendendo aí às determinações da Igreja-Corte, a extinção de alguns cargos na vacância, extinto cargos de provimento em comissão de chefe de divisão de apoio administrativo, 5 cargos de assistente legislativo, 1 cargo de arquivista. Essa foi a primeira resolução já em janeiro de 2014, dia 9. Além disso, essa reestruturação trouxe disposição de que vários cargos existentes no quadro até então passaram a ser funções gratificadas de preenchimento exclusivo de detentores de cargo efetivo. Em fevereiro de 2014, uma nova resolução criou, essa sim, 9 cargos de assessor parlamentar. E eu, na verdade, tenho a nítida impressão que esse ato, por si só, foi o que mais interferiu no juízo de reprovabilidade das contas de 2014. Porque, em tese, eu estaria criando cargos em comissão ao invés de extingui-los.
Porém, e aí eu faço um apelo pela contextualização do ato, o Miltinho iniciou, efetivamente, um processo de reestruturação, e como bem dito pelo ex-presidente aqui de promissão, não é um processo fácil. Ele tinha como meta, efetivamente, botar em ordem, né, boa ordem, as questões administrativas da Câmara, porém, precisava do apoio do plenário das câmaras, da Câmara, perdão. E precisou, nesse ato específico, até porque Caçapava, diferentemente de promissão, não aumentou seu número de vereadores, muito embora o pudesse fazê-lo, chegando a 15 hoje, mas manteve o número de 9 vereadores, e com o aumento da demanda, até porque a população cresceu exponencialmente nos últimos 5 anos, cedeu à criação desses cargos de assessor parlamentar, para contar com o apoio do plenário para as providências que seriam na sequência, que viriam na sequência. Bem, a título complementar, como esse processo de regularização da estruturação administrativa não teve fim em 2014, o Miltinho foi reeleito e continuou em 2015, ele continuou apoiando o presidente de 2016, esses cargos que efetivamente foram criados de assessor parlamentar foram extintos em 2016, como formação complementar. Mas vamos lá, o Miltinho não parou aí na resolução de fevereiro, tá? Existiam outras recomendações relativas a pessoal, em contas anteriores, que tratava especificamente de um contrato que a Câmara mantinha com a terceirização de serviços de transporte. Então, ele rescindiu esse contrato de terceirização de transporte, criou, aí vem aqui, uma outra resolução, aí contando com o apoio do plenário, a resolução número 8, de junho de 2014, criou 8 cargos de motorista executivo, de provimento efetivo. Uma vez tendo conseguido criar esses cargos, ele imediatamente deu início a um processo de concurso público para provimento dessas vagas. Eu tenho essa documentação comprobatória, está sendo juntada em sede de memoriais, e não somente isso, ele ainda nomeou, deu posse a candidatos que já haviam sido aprovados em concursos anteriores. Ou seja, o Miltinho, em poucos meses, ou melhor, até outubro de 2014, de janeiro a outubro, ele fez mais do que todos os outros presidentes juntos para tentar reverter essa situação. E, como disse, uma vez reeleito na presidência da Câmara, continuou em 2015, aqui criando, na verdade, um setor de transportes para organizar e apoiando o presidente que o sucedeu na aprovação das resoluções subsequentes com a extinção de cargos de assessor de planejamento, assessor legislativo de organização, assessor de tecnologia de informação, bem como aqueles 10 cargos de assessor parlamentar. Ou seja, a situação hoje é muito diferente da que existia em 2014, graças à iniciativa do então presidente Milton. E um contexto que é deveras importante na contextualização. Eu acho muito importante o processo histórico dos fatos aqui que nós precisamos considerar. Longe de discutir excesso de gastos, até porque, a exemplo de promissão, Caçapava também trabalha o seu orçamento muito abaixo daquilo que o limite constitucional permite, limite de 6%. Historicamente, eles trabalham com um limite aproximado de 2,8% da receita corrente líquida. E, se nós formos verificar no relatório de fiscalização, o apontamento específico da situação lá de proporção entre os cargos efetivos e os cargos em comissão faz referência expressa ao voto do eminente relator, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, relativo às contas de 2012. Vou pedir permissão para reproduzir. Referindo-se às contas de 2012, assim disse o Dr. Dimas, a idilidade só consegue esquivar-se do juízo de reprovação de suas contas porque comprovada a homologação de concurso público e, principalmente, pelo fato do julgamento das contas do exercício de 2010 ter se dado em junho de 2012, portanto, já transcorrido metade do período em exame. Ou seja, as contas sob análise de 2012, tínhamos a mesma situação,
E o fato do então presidente ter promovido um concurso e homologado esse concurso dentro do exercício de 2012 proporcionou-lhe o beneplácito da Casa pela aprovação das contas. O Miltinho, na verdade, contratou as pessoas oriundas desse concurso, fez um outro concurso e efetivamente iniciou um processo de reestruturação. Bom, o que é importante nessa transcrição que eu gostaria de ponderar e rogar aos eminentes conselheiros que levem em consideração até para estudar, evidentemente, a possibilidade de reversão dessa sentença. Se o presidente de 2012 teve o cenário do quadro de pessoal relevado apenas e tão somente por ter homologado um concurso público, que dizer do presidente de 2014, que, além de nomear os aprovados naquele concurso, ainda fez uma reforma administrativa, criou inúmeros cargos efetivos, extinguiu cargos, fez outro concurso, deu sequência a esse concurso fazendo as nomeações em seu segundo mandato? É a primeira ponderação. A segunda, se o presidente de 2012 foi beneficiado com o fato das contas de 2010, que ele viria uma recomendação dessas contas de 2010, por terem sido julgadas em junho de 2012, quando metade de seu mandato já ocorrera, que dizer de 2014, cujas contas foram execradas, na verdade, pela própria fiscalização desde o seu início, em razão da decisão das contas de 2012, que esse foi o despacho preponderante na fiscalização, na qual constou determinação expressa que a omissão relativa a esse assunto seria passível de desaprovação das contas. Ou seja, somente nesse momento é que houve a recomendação expressa de que a não tomada de providências motivaria a rejeição de contas. Só que essa decisão foi proferida em 9 de dezembro de 2014, quando todo o exercício em exame já havia transcorrido. Então, o Miltinho, mesmo não tendo essa determinação, que foi considerada pela fiscalização originalmente, e que até o presente momento não foi explorada nos atos processuais, ele já tinha tomado as medidas. Então, eu gostaria de rogar para que nós não tenhamos a manutenção de uma inversão de valores. Aqueles que efetivamente trabalharam para dar início, deram sequência para buscar uma solução dessa situação, não serem penalizados, ou melhor, não continuarem apanhando, né, naquele exemplo da mãe, e que, na verdade, essas pessoas recebam reconhecimento dessa Egregia Corte por ter feito o possível, aquilo que estava ao seu alcance, para, por fim, ou melhor, regularizar a situação. E termino aqui, doutor Limas, rogando para que obtenhamos sucesso nessa intentada. Muito obrigado.